Capítulo 15. Após aquela primeira sessão, Brauer devotou apenas alguns minutos adicionais de seu tempo oficial a Nietzsche. Escreveu uma nota na ficha de Edgar Müller, informou as enfermeiras sobre a situação de sua enxaqueca e mais tarde no consultório escreveu um relatório mais pessoal e um caderno idêntico ao usado por Nietzsche para suas próprias notas. Contudo, nas 24 horas seguintes, Nietzsche roubou grande parte do tempo não oficial de Brauer. Tempo subtraído de outros pacientes de Matilde, de seus filhos e, sobretudo, de seu sono. Dormindo apenas intermitentemente nas primeiras horas da noite, Brauer tinha sonhos vívidos e agitados. Sonhou que ele e Nietzsche estavam conversando em um aposento sem paredes, talvez um cenário de teatro. Trabalhadores que passavam por eles, carregando móveis, escutavam a conversa. O aposento parecia temporário, como se pudesse ser dobrado e removido. Em um segundo sonho, estava sentado em uma banheira e abriu a torneira. Jorraram um fluxo de insetos, pequenas peças de maquinário e grandes glóbulos de lodo que pendiam da boca da torneira em longos e odiosos filamentos. As peças do maquinário o intrigaram. O lodo e os insetos causaram nojo. Às 3 da madrugada, foi acordado por seu pesadelo recorrente. O solo tremendo, a procura por Berta, a terra se liquefazendo sob os pés. Escorregou para dentro da terra, afundando 40 metros antes de ser detido por uma laje branca com uma inscrição ilegível. Brauer ficou deitado escutando as batidas do seu coração. Tentou acalmar-se com tarefas intelectuais. Primeiro, matutou por que o que parece radiante e benigno ao meio-dia tantas vezes assume um aspecto aterrador às 3 da madrugada. Sem encontrar alívio, mudou de distração e tentou rememorar tudo o que revelara a Nietzsche naquele dia. Mas quanto mais lembrava, mais agitado ficava. Teria falado demais? Teria suas revelações causado repulsa em Nietzsche? O que o possuíra para explorar todos os seus sentimentos secretos e vergonhosos em relação a Berta e Eva? Naquele momento, parece certo até expiatório compartilhar tudo, mas agora tremia ao pensar na opinião de Nietzsche sobre ele. Embora conhecesse o puritanismo de Nietzsche, agredira-o falando sobre sexo. Talvez intencionalmente, talvez por detrás do manto médico tensionara chocar e indigná-lo. Por quê? Logo Berta, a imperatriz de sua mente, assomou, aplanando e dispersando os outros pensamentos, e exigindo toda a sua atenção. O fascínio sexual exercido por ela era especialmente poderoso naquela noite. Berta lenta e timidamente desabotoou o roupão do hospital. Uma Berta desnuda entrando em transe. Berta espionando os seios e o chamando. Sua boca saciada pelo mamilo macio e saliente. Berta abrindo as pernas, sussurrando, me possui puxando-o de encontro a ela. Brauer palpitou de desejo. Pensou em procurar alívio em Matilde, mas não pôde suportar a duplicidade e a culpa de, mais uma vez, usar o corpo dela enquanto imaginava Berta embaixo dele. Levantou-se cedo para se aliviar. Parece, disse Brauer para Nietzsche na manhã seguinte, enquanto examinava sua ficha hospitalar, que o Sr. Müller dormiu bem melhor esta noite do que o Dr. Brauer. Em seguida, narrou os eventos de sua noite, o sono interminente, o medo, os sonhos, as obsessões, suas preocupações de ter revelado demais. Durante a narração de Brauer, Nietzsche acenava com a cabeça que estava acompanhando e registrou os sonhos em seu caderno. Como você sabe, também tenho sofrido dessas noites. Esta noite, com apenas 1 grama de cloral, dormi 5 horas em seguida, mas uma noite como essa é rara. Como você, eu sonho, sou oprimido por terrores noturnos. Como você, tenho me perguntado por que o medo reina de noite. Após 20 anos dessas reflexões, acredito agora que os medos não brotam das trevas. Pelo contrário, eles são como estrelas. Estão sempre ali, mas obscurecido pelo clarão da luz do dia. E os sonhos? Nietzsche continuou enquanto levantava da cama e atravessava o quarto com Brauer em direção às cadeiras em frente à lareira. São um mistério glorioso que clamam por ser compreendidos. Invejo os seus sonhos. Raramente capturo os meus. Não concordo com o médico suíço que, uma vez, recomendou que não gastasse tempo pensando nos sonhos, porquanto não passavam de refúgio fortuito às excreções noturnas da mente. Segundo ele, o cérebro se purifica a cada 24 horas defecando o excesso de pensamentos do dia através dos sonhos. Nietzsche parou para ler suas notas sobre os sonhos de Brauer. Seu pesadelo é totalmente desconcertante,
Mas creio que seus outros 2 sonhos surgiram de nossa discussão ontem. Você se diz preocupado por ter revelado demais e depois sonha com um aposento público sem paredes. Quanto ao outro sonho, a torneira, a lama e os insetos, não corrobora seu medo de que vomitou demais suas partes escuras e desagradáveis? Sim, foi estranho como essa noção foi ganhando corpo no decorrer da noite. Temi que o tivesse ofendido, chocado ou enojado. Preocupei-me como me veria. Eu não o predisse? Nietzsche, sentado de pernas cruzadas na cadeira em frente de Brauer, dava pancadas no caderno com lápis para enfatizar as palavras. Essa preocupação com meus sentimentos era o que eu temia. Precisamente por essa razão recomendei que não revelasse mais do que o necessário para minha compreensão. Quero ajudá-la a se expandir e crescer, não enfraquecê-la pela confissão de suas falhas. Mas, professor Nietzsche, aqui temos uma importante área de discordância. Aliás, na semana passada discutimos exatamente este assunto. Tentemos chegar a uma conclusão mais cordial desta vez. Lembro-me de que me falou que, além de ter lido em seus livros, todos os relacionamentos devem ser entendidos com base no poder. Porém, isso simplesmente não é verdade no meu caso. Não estou competindo, não me interessa derrotá-lo. Quero apenas sua ajuda em recapitular minha vida, a balança do poder entre nós. Quem vence e quem perde parece trivial e irrelevante. Então por que Dr. Brauer se sente envergonhado por ter me revelado suas fraquezas? Não por ter perdido alguma competição contra você. O que importa é isso? Sinto-me mal por apenas uma razão. Valorizo sua opinião a meu respeito e temo que após a sorte da confissão de ontem, já não tenha uma impressão tão boa de mim. Consulte sua lista. Brauer apontou o caderno de Nietzsche. Lembre-se do item sobre o ódio por mim mesmo. Item 3, acredito. Escondo meu verdadeiro eu por existir em tantos aspectos desprezíveis em mim. Depois, me odeio ainda mais por me ver isolado das outras pessoas. Para poder alguma vez romper este círculo vicioso, terei que aprender a me revelar para os outros. Talvez, mas observe. Nietzsche apontou para o item 10 de seu caderno. Aqui você diz que se preocupa demais com as opiniões de seus colegas. Conheci muitas pessoas que não gostam de si mesmas e tentam superar isso persuadindo primeiro os outros a pensarem bem delas. Feito isso, elas começam a pensar bem de si próprias. Mas essa é uma falsa solução. Isso é submissão à autoridade dos outros. Sua tarefa é aceitar a si mesmo, não encontrar formas de obter minha aceitação. A cabeça de Brauer começou a girar. Dotado de uma mente ágil e penetrante, não estava habituado a ser sistematicamente derrotado na argumentação. Claro estava que o debate racional com Nietzsche era desaconselhável. Jamais conseguiria derrotá-lo ou demovê-lo de sua opinião. Talvez, concluiu Brauer, ele se saísse melhor com uma abordagem impulsiva e irracional. Não, não, não. Acredite, professor Nietzsche, embora isso faça sentido, comigo não funcionará. Sei apenas que preciso de sua aceitação. Você tem razão, a derradeira meta é ser independente das opiniões dos outros, mas o caminho para essa meta, falo por mim, não por você, é saber que não ultrapassei os limites da decência. Preciso ser capaz de revelar tudo de mim para outrem, e saber que também eu sou, simplesmente humano. Como reflexão posterior acrescentou, humano, demasiado humano. O título de seu livro fez brotar um sorriso no rosto de Nietzsche. Dolce, Dr. Brauer. Quem poderá contestar esta expressão oportuna? Entenda agora seus sentimentos, mas ainda não vejo claramente suas implicações para o nosso procedimento. Brauer escolheu as palavras cuidadosamente nessa área delicada. Nem eu. Mas sei isso sim, que tenho que ser capaz de relaxar minha guarda. Não posso ficar sentindo que preciso ter cuidado com o que lhe revelar. Deixe-me contar um incidente recente que poderá ser relevante. Conversava com meu cunhado Max. Nunca tive intimidade com Max, porque sempre o vi como psicologicamente insensível. Meu casamento, porém, deteriorou-se a ponto de precisar discuti-lo com alguém. Tentei levantar o problema em uma conversa com Max, mas a vergonha foi tão forte que tive dificuldade em prosseguir. Depois, de uma forma que jamais esperaria, Max correspondeu revelando dificuldades semelhantes que estava tendo na vida. De alguma forma, sua revelação me libertou, e pela primeira vez na vida, ele e eu travamos uma discussão pessoal. Isso ajudou imensamente. Quando você diz ajudou, imediatamente Nietzsche perguntou, está querendo dizer que seu desespero diminuiu? Ou que seu relacionamento com a esposa melhorou? Ou teve uma discussão que foi momentaneamente expiatória? Brauer percebeu que fora pego. Se admitisse que sua discussão
como Marx realmente auxiliara, Nietzsche levantaria a questão de por que precisava do conselho dele, de Nietzsche. Todo cuidado era pouco. Não sei exatamente o que quero dizer. Sei apenas que me senti melhor. Naquela noite, não fiquei acordado na cama sofrendo de vergonha. Desde então, tenho me sentido mais aberto, mais pronto a empreender uma investigação de mim mesmo. Não estou chegando onde eu gostaria, pensou Brauer. Talvez um simples apelo direto seja mais eficaz. Estou certo, professor Nietzsche, de que conseguiria me expressar mais honestamente e se estivesse certo de sua aceitação. Quando falo de meu amor obsessivo ou de meus ciúmes, me ajudaria a saber se você também experimentou esses sentimentos. Suspeito, por exemplo, de que acha o sexo desagradável e desaprova totalmente minha preocupação sexual. Naturalmente, isso me deixa pouco à vontade para revelar essas minhas facetas. Uma pausa prolongada. Nietzsche fitou o teto imerso em pensamentos profundos. Brauer ficou na expectativa, pois aumentara habilmente a pressão. Esperava que Nietzsche fosse finalmente agora dar algo de si mesmo. Talvez, respondeu Nietzsche. Eu não tenha sido claro o suficiente sobre minha posição. Diga-me, os livros que encomendou já chegaram de meu editor? Ainda não. Por que pergunta? Existem passagens relevantes na nossa discussão atual? Sim, particularmente em A Gaia Ciência. Ali, afirmo que as relações sexuais não diferem de outras relações, já que também envolve uma luta pelo poder. O desejo sexual é, no fundo, um desejo de dominar totalmente a mente e o corpo de outrem. Isso não me soa verdadeiro. Não para meu desejo sexual. Sim, sim, insistiu Nietzsche. Olhe mais profundamente e verá que o desejo sexual também é um desejo de domínio sobre todos os outros. O amante não é alguém que ama. Pelo contrário, ele almeja a posse exclusiva da amada. Seu desejo é excluir o mundo inteiro de certo bem precioso. Ele é tão egoísta como o dragão que guarda o tesouro. Ele não ama o mundo. Pelo contrário, é totalmente indiferente às outras criaturas vivas. Você próprio não disse? Por isso ficou satisfeito com... Esqueci seu nome, a aleijada. Berta, mas ela não é aleijada. Isso mesmo. Ficou satisfeito quando Berta disse que você seria para sempre o único homem da vida dela. Mas você está roubando a sexualidade do sexo. Sinto meus impulsos sexuais no membro genital, não em alguma área mental, abstrata, da luta pelo poder. Não, afirmou Nietzsche. Apenas o estou chamando pelo nome certo. Não faço objeção ao homem que faz sexo quando precisa, mas odeio o homem que implora por ele, que abre mão de seu poder a favor da mulher concedente, da mulher ardilosa que transforma a fraqueza dela e a força dele na sua força. Irra, como pode negar o verdadeiro erotismo? Você ignora o impulso, o anseio biológico que está entrando em nós, que nos permite reproduzir. A sensualidade faz parte da vida, da natureza. Faz parte, mas não da parte superior. Na verdade, o inimigo mortal da parte superior. Aqui, deixe-me ler uma frase que escrevi de manhã cedo. Nietzsche colocou os óculos de lentes grossas, foi até a escrivania, apanhou um caderno surrado e percorreu páginas cobertas de rabiscos ilegíveis. Deteve-se na última página. De nariz quase o tocando, leu. A sensualidade é uma cadela que morde o nosso calcanhar. E quão habilmente essa cadela sabe mendigar um pedaço de espírito, quando se lhe nega um pedaço de carne. Fechou o caderno. Assim, o problema não é que o sexo está presente, mas que faz outra coisa desaparecer. Algo mais valioso, infinitamente mais precioso. O desejo, o estímulo, a voluptuosidade são os escravizadores. A ralé desperdiçada, a vida como suínos alimentando a vala do desejo. A vala do desejo? Repetiu Brauer para si, espantando com a intensidade de Nietzsche. Seus sentimentos sobre esta questão são fortes. Ouço mais paixão em sua voz do que em qualquer momento anterior. Grande paixão é necessária para derrotar a paixão. Homens demais foram despedaçados na roda da paixão menor. E suas próprias experiências neste domínio? Brauer sondou. Teve pessoalmente experiências infelizes que ajudaram a moldar suas conclusões? Sua afirmação anterior sobre a reprodução como meta primordial? Deixe-me perguntar sobre isso. Nietzsche espetou o ar 3 vezes com o dedo. Não deveríamos criar, não deveríamos nos transformar antes de nos reproduzirmos? Nossa responsabilidade para com a vida é criar o superior, não reproduzir o inferior.
Nada deve interferir com o desenvolvimento do herói dentro de você. Se o desejo o impede, então também ele precisa ser superado. Encare a realidade, disse Brouwer de si para si. Você não exerce praticamente nenhum controle sobre essas discussões, Joseph. Nietzsche simplesmente ignora quaisquer perguntas que não deseja responder. Veja bem, professor Nietzsche, concordo intelectualmente com grande parte do que diz, mas nosso nível de discussão está abstrato demais. Não é suficiente pessoal para poder me ajudar. Talvez eu esteja ligado demais ao prático. Afinal, toda a minha vida profissional se concentrou em ouvir um problema, formular um diagnóstico e depois atacar aquele problema mediante um remédio específico. Inclinou-se para a frente a fim de olhar Nietzsche diretamente. Pois bem, sei que meu tipo de doença não pode ser atacado tão praticamente. Porém, em nossa discussão nós nos desviamos demais para o extremo oposto. Nada posso fazer com suas palavras. Você me diz para superar meu desejo, minhas paixões inferiores. Você me diz para cultivar as partes superiores de mim, mas não me diz como superar, como cultivar o herói em mim. Tudo isso são elucubrações poéticas refinadas, mas neste momento, para mim, não passam de palavras vazias. Aparentemente não afetado pela súplica de Brouwer, Nietzsche respondeu como um professor para um aluno impaciente. Com o tempo, eu lhe ensinarei como superar. Você quer voar, mas não sabe se pode começar a voar voando. Primeiro, tem que lhe ensinar a andar. E o primeiro passo ao aprender a andar é entender que não obedece a si mesmo é rígido por outros. É mais fácil, muito mais fácil, obedecer a outro do que dirigir a si mesmo. Dito isso, Nietzsche apanhou seu pequeno pente e pôs-se a arrumar o bigode. Mais fácil obedecer a outro do que dirigir a si mesmo? Mais uma vez, professor Nietzsche, por que não se dirigir a mim mais pessoalmente? Entendendo o sentido de seu enunciado, mas você fala para mim? O que posso fazer com isso? Desculpe-me se pareço terra a terra. No momento, meus desejos são mundanos. Desejo coisas simples, dormir livre de pesadelos depois das 3, sentir algum alívio da tensão precordial. Eis onde minha angústia se manifesta. Bem aqui, apontou o centro do externo. O que precisa agora, prosseguiu, não é uma declaração abstrata e poética, mas algo humano, direto. Preciso de envolvimento pessoal. Você pode compartilhar comigo suas experiências? Você teve um amor ou uma obsessão como a minha? Como você a vivenciou? Como a superou? Quanto tempo levou? Tem outra coisa que planejei discutir com você hoje, disse Nietzsche desfazendo-se do pente e novamente ignorando a pergunta de Brouwer. Ainda há tempo? Brouwer se acomodou desanimado de volta à sua cadeira. Obviamente, Nietzsche continuaria ignorando suas perguntas. Exertou a si mesmo a ser paciente. Consultou o relógio e respondeu que poderia ficar mais 15 minutos. Virei aqui diariamente às 10 para uma permanência de 30 a 40 minutos. Embora sem dúvida em certos dias uma emergência poderá me forçar a partir mais cedo. Ótimo! Tenho algo importante que gostaria de lhe dizer. Muitas vezes ouvi-o reclamar de infelicidade. Aliás, Nietzsche abriu seu caderno na lista de problemas de Brouwer. Infelicidade geral é o primeiro problema de sua lista. Além disso, hoje você mencionou sua angústia, sua tensão cordial. Pré-cordial, a região do topo do cor, o coração. Sim, obrigado. Ensinamo-nos um ao outro. Sua tensão pré-cordial, seus terrores noturnos, sua insônia, seu desespero. Você menciona muito esses problemas e descreve seu desejo terra-terra, de alívio imediato do desconforto. Você lamenta que sua discussão comigo não surta os mesmos resultados da discussão que teve com Marx. Sim, e quer que eu ataque sua atenção diretamente que o conforte. Exatamente. Brouwer se inclinou novamente para a frente em sua cadeira. Anuiu com a cabeça exortando Nietzsche a prosseguir. Resistir à sua proposta, 2 dias atrás, de me tornar como dizer, seu conselheiro e de ajudá-lo a enfrentar seu desespero. Discordei quando alegou que sou um esperto mundial por ter estudado esses assuntos por vários anos. Mas agora, ao refletir a respeito, percebo que teve razão. Sou um esperto. Tenho sim muito para lhe ensinar. Devotei grande parte de minha vida ao estudo do desespero. Quanto de minha vida posso lhe mostrar facilmente. Alguns meses atrás, minha irmã Elizabeth mostrou-me uma carta que lhe escrevi em 1865, aos 21 anos. Elizabeth nunca devolve minhas cartas. Ela guarda tudo e diz que um dia construirá um museu para guardar meus pertences e cobrar entrada. Quem conhece Elizabeth sabe que seria capaz de me empalhar, montar e exibir como a atração principal. Naquela carta afirmei que havia uma divisão básica no estilo dos homens.
Aqueles que desejam a paz de espírito e a felicidade têm que acreditar e abraçar a fé, enquanto aqueles que desejam perseguir a verdade devem renunciar à paz de espírito e devotar sua vida à investigação. Eu sabia disso aos 21 anos à meia-vida. É tempo de você aprendê-lo. Deve ser seu ponto de partida básico. Você deve escolher entre o conforto e a verdadeira investigação. Caso escolha a ciência, caso opte por se libertado das cadeias sedativas do sobrenatural, caso, conforme alega, escolha evitar a fé e abraçar o ateísmo, então não poderá ao mesmo tempo ansiar pelos pequenos confortos do crente. Se você matar Deus, terá também que deixar o abrigo do templo. Brauer ficou calado em sua cadeira, observando pela janela do quarto de Nietzsche o jardim do sanatório, onde uma senhora idosa sentada de olhos fechados numa cadeira de rodas era empurrada por uma jovem enfermeira ao redor de um caminho circular. Os comentários de Nietzsche eram irresistíveis. Era difícil rejeitá-los como um mero filosofar vazio. Mesmo assim, fez nova tentativa. Você exagera o papel da escolha em minha vida. Minha escolha não foi tão deliberada nem tão profunda. Minha opção pelo ateísmo foi menos uma opção ativa do que uma questão de ser incapaz de acreditar em contos de fadas religiosos. Escolhi a ciência simplesmente por ser o único modo possível de dominar os segredos do corpo. Então, você esconde sua vontade de si mesmo. Você precisa agora aprender a reconhecer sua vida e a ter a coragem de dizer: assim escolhi. O espírito de um homem se constrói a partir de suas escolhas. Brauer se contorceu na cadeira. O tom de pregação de Nietzsche fez com que se sentisse desconfortável. Onde teria aprendido isso? Não com seu pai pregador, falecido quando Nietzsche tinha 5 anos. Poderia ocorrer transmissão genética das habilidades e inclinações de pregação? Nietzsche continuou o sermão. Caso escolha ser um dos poucos que participam do prazer do crescimento e da alegria da liberdade sem Deus, terá que se preparar para a máxima dor. Eles estão interligados e não podem ser experimentados separados. Se desejar menos dor, terá que escolher a semelhança dos estoicos e renunciar ao máximo o prazer. Não estou certo, professor Nietzsche, de que se tenha que aceitar essa visão de mundo mórbida. Isso soa como Schopenhauer, mas há outros pontos de vista menos sombrios. Sombrio? Pergunte-se, Dr. Brauer, por que todos os grandes filósofos são sombrios? Pergunte-se quais são os seguros, os confortáveis, os eternamente radiantes. Direi a resposta: somente aqueles com uma visão tacanha, o populacho e as crianças. Você diz, professor Nietzsche, que o crescimento é a recompensa da dor. Nietzsche interrompeu. Não, apenas o crescimento. Existe também a força. Uma árvore precisa enfrentar tormentas para alcançar uma altura digna de orgulho. A criatividade e a descoberta são geradas na dor. Permita citar a mim mesmo de minhas notas de alguns dias atrás. Novamente, Nietzsche folheou suas notas e depois leu. É preciso ter caos e frenesi dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. A leitura de Nietzsche deixou Brauer ainda mais irritado. Seu discurso poético funcionou como uma barricada entre eles. No cômputo geral, Brauer tinha certeza de que as coisas se melhorariam se conseguisse trazer Nietzsche de volta das estrelas. Novamente está sendo abstrato demais. Por favor, não me interprete mal, professor Nietzsche. Suas palavras são belas e poderosas, mas quando as dê para mim, já não sinto que estejamos nos relacionando pessoalmente. Apreendo seu significado intelectual? Sim, existem recompensas para a dor, o crescimento, a força, a criatividade. Compreendo isso aqui. Brauer apontou para a cabeça. Mas não entra aqui, apontou para o abdômen. Se isso é para me ajudar, tem que me atingir onde minha experiência está radicada. Aqui, em minhas entranhas, não experimento nenhum crescimento, não dou à luz nenhuma estrela dançante. Tenho tão somente o frenesi e o caos. Nietzsche deu um amplo sorriso e balançou o dedo no ar. Exatamente, disse-o bem. Esse é o problema precisamente. E por que nenhum crescimento? Por que nenhum pensamento mais digno? Esse era o sentido de minha pergunta final ontem. O que estaria pensando se não estivesse preocupado com esses pensamentos estranhos? Por favor, relaxe, feche os olhos e tente essa experiência imaginária comigo. Encarapitemo-nos bem longe, talvez no pico de uma montanha, e observemos juntos. Lá, bem ali, ao longe, vemos um homem com uma mente inteligente e também sensível. Observemo-lo. Talvez, de certa feita, tinha mirado profundamente o horror da própria existência. Talvez tenha visto demais. Talvez desaparecesse para as mandíbulas devoradoras do tempo, ou com sua própria insignificância.
pois não passa de uma partícula, ou com a transitoriedade e contingência da vida. Seu temor foi cruel e terrível até o dia em que descobriu que o desejo aplaca o medo. Por consequente, abrigou o desejo em sua mente, e este, um competidor implacável, logo expulsou todos os demais pensamentos. Mas o desejo não pensa, ele anseia, ele rememora. Assim, esse homem passou a rememorar luxuosamente Berta, a aleijada. Ele deixou de olhar à distância, despendendo seu tempo rememorando milagres tais como o modo de Berta mover os dedos, a boca como se despia, como falava e gaguejava, andava e mancava. Logo, todo o seu ser era consumido por tal insignificância. Os grandes bulevares de sua mente, abertos para o trânsito de ideias nobres, ficaram entulhados de lixo. Sua lembrança de ter outrora pensado grandes pensamentos foi se enfraquecendo até desaparecer. Seus temores também desapareceram. Restou apenas uma ansiedade torturante de que algo se extraviara. Intrigado, procurou pela fonte de sua ansiedade entre o lixo de sua mente. Assim, o encontramos no momento atual, remexendo o lixo como se estivesse a resposta. Chega a me pedir para me remexer junto com ele. Nietzsche parou esperando a resposta de Brouwer. Silêncio. Diga-me, perguntou Nietzsche, o que você acha desse homem que observamos? Silêncio. Dr. Brouwer, o que você acha? Brouwer estava sentado em silêncio, os olhos fechados, dir-se-ia hipnotizado pelas palavras de Nietzsche. Joseph, o que você acha? Despertando, Brouwer abriu lentamente os olhos e se virou para olhar Nietzsche. Continuou sem falar. Não vê, Joseph, que o problema não está no seu sentimento de desconforto? Que importância tem a tensão ou pressão no seu tórax? Quem foi que lhe prometeu conforto? Você dorme mal. E daí? Quem foi que lhe prometeu um sono tranquilo? Não. O problema não está no desconforto. O problema é que você sente desconforto pela coisa errada. Nietzsche olhou seu relógio. Veja que estou retendo você além da hora. Encerremos com a mesma sugestão de ontem. Por favor, pense em que pensaria se Berta não atualhasse sua mente, certo? Brouwer assentiu com a cabeça e saiu. Excertos das anotações do Dr. Brouwer sobre Edgar Müller, de 6 de dezembro de 1882. Coisas estranhas aconteceram em nossa conversa de hoje. Nenhuma delas conforme eu planejara. Ele não respondeu a nenhuma de minhas perguntas, não revelou nada de si. Ele desempenha seu papel de conselheiro tão solenemente que às vezes acho-o cômico. No entanto, vista da perspectiva dele, sua conduta é inteiramente correta. Ele está honrando seu contrato e tentando, da melhor forma possível, ajudar-me. Respeito-o por isso. É fascinante observar sua inteligência ao enfrentar o problema de como ajudar um indivíduo singular, uma criatura de carne e osso. Eu. Até agora, porém, carece estranhamente de imaginação e se fia completamente no relatório. Acreditará realmente que a explicação racional ou a mera exortação curará o problema? Em um de seus livros, ele argumenta que a estrutura moral pessoal de um filósofo determina o tipo de filosofia que cria. Acredita agora que o mesmo princípio se aplica a esse tipo de aconselhamento. A personalidade do conselheiro determina o enfoque de seu aconselhamento. Desse modo, devido aos seus temores sociais e à misantropia, Nietzsche escolhe um estilo impessoal e distante. É claro que está cego para isso. O que faz é desenvolver uma teoria para racionalizar e legitimar o enfoque do seu aconselhamento. Assim não oferece nenhum apoio pessoal. Jamais estende uma mão confortadora. Perora para mim de uma plataforma elevada, recua-se a admitir seus próprios problemas pessoais e não se dirige a mim de uma forma humana, exceto por um momento, no final de nossa conversa de hoje. Esqueceu-me o que discutíamos. Subitamente referiu-se a mim como Joseph. Talvez eu seja mais bem-sucedido do que pensava em estabelecer um relacionamento. Estamos engajados em uma estranha luta, para ver que consegue ajudar mais o outro. Perturba-me essa competição. Temo que confirme para ele seu incipiente modelo de poder das relações sociais. Talvez eu deva agir como Marx preconiza, parar de competir e aprender o que puder com ele. É-lhe importante deter o controle. Vislumbro vários sinais de que se sente vitorioso. Diz-me o quanto tem a me ensinar. Lê-me suas notas, consulta a hora e altivamente me dispensa, marcando nosso próximo encontro. Tudo isso é irritante, mas então lembro a mim mesmo que sou um médico, não me encontro com ele para meu prazer pessoal. Afinal, qual é o prazer pessoal de extrair as amigadelas de um paciente ou de desalojar uma infecção
fecal. Houve um momento hoje em que experimentei uma estranha ausência. Senti-me quase que se estivesse em transe. Talvez eu seja, afinal, suscetível ao mesmerismo. Notas de Friedrich Nietzsche, sobre o Dr. Brauer, de 6 de dezembro de 1882. Às vezes é pior para um filósofo ser compreendido do que ser mal compreendido. Ele tenta me compreender bem demais. Ele me adula na tentativa de obter orientações específicas. Ele quer descobrir meu rumo e usá-lo também como seu rumo. Ele ainda não compreende que existe um rumo meu e um rumo seu, mas que não existe o rumo. Ele não pede orientações diretamente, mas me adula e finge que sua adulação é outra coisa. Ele tenta me persuadir de que minha revelação é essencial ao processo de nosso trabalho, de que o ajudará a falar nos tornará mais humanos juntos, como se chafurdar na lama juntos significasse ser humano. Tenta ensinar-lhe que os amantes da verdade não temem águas tempestuosas ou turvas, o que tememos são águas rasas. Se a prática médica deve servir de guia para o nosso empreendimento, não deveria chegar a um diagnóstico? Eis uma nova ciência, o diagnóstico do desespero. Diagnóstico como alguém que deseja ser um espírito livre, mas não consegue se libertar das grilhões da crença. Ele quer apenas o sim, a aceitação da escolha, nada do não, da renúncia. Ele ilude a si mesmo, faz escolhas, mas se recusa a ser aquele que escolhe. Sabe que é um desgraçado, mas não sabe que é pela coisa errada. Espera de mim alívio, conforto e felicidade. Mas tenho que lhe dar mais desgraça. Tenho que mudar sua desgraça trivial de volta na desgraça nobre original. Como expulsar a desgraça trivial de sua torre? Tornar o sofrimento honesto novamente? Vale-me de sua própria técnica. A técnica da terceira pessoa que aplicou em mim na semana passada em sua canhestra tentativa de me induzir a me entregar aos cuidados dele. Eu o instruí a olhar para si do alto, mas foi forte demais. Ele quase desmaiou. Tive que me dirigir a ele como a uma criança, chamá-lo de Joseph para reavivá-lo. Minha carga é grande. Trabalho para a sua libertação. E também para a minha. Mas não sou um Brauer. Compreendo minha desgraça. E ela é bem-vinda. Além disso, Lois Salomé não é uma aleijada. Porém, sei o que é ser acossado por alguém que eu amo e odeio.